Olá, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Um beijo. Nós estamos aguardando um pouco para começar a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook e pelo Instagram, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Está me ouvindo bem, Patrícia? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Fernanda, graça e paz, Fernanda, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Aleluia. Está me ouvindo bem, Fernanda? Nós estamos começando nossa transmissão agora, através do YouTube, através do Face e através do Instagram. Glória a Deus. Eu quero convidar você neste momento para nós orarmos ao Senhor. Hoje nós estamos transmitindo essa live sem o pessoal do Ministério de Louvor, porque nós estamos fazendo uma pequena reforma aqui na igreja e estamos sem luz lá, está sem as lâmpadas e estamos também com muita poeira lá, então nós vamos fazer essa live aqui para nos abençoar os irmãos e por isso nós dispensamos o pessoal do Ministério Louvor. Então seja bem-vinda, Jane, nós queremos dizer para vocês, sejam bem-vindos em nome de Jesus, né? Para a glória do Senhor. Eu quero te convidar, você que já chegou aí, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ver se o YouTube hoje vai, porque a semana passada ele deu uma travada, mas nós vamos tentar fazer o melhor aqui para vocês. Amém? Eu queria te convidar neste momento a fechar os teus olhos, para que nós possamos estar orando, entregando mais uma vez este trabalho ao Senhor. E eu quero te convidar com um coração grato. Coração grato porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem guardado a igreja de Cristo. Aleluia. Então, feche teus olhos neste momento. Glorifica o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido tão bom. O Senhor tem sido tão fiel para conosco. Nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos numa reta final, nós cremos pela fé desta pandemia, deste Covid, e queremos já entregar a Ti, Senhor, a nossa retomada, que será logo mais, o dia 5, em nome de Jesus, já com coração grato. Já com coração grato, vendo pessoas vindo sedentas da Tua palavra, sedentos de estar uns com os outros em comunhão, entregamos a Ti, Pai. Te entregamos neste momento essa ministração, que não a minha pessoa, mas o Teu Espírito Santo, Ele vem estar enchendo nossos corações, trazendo esperança, trazendo aquilo que nós precisamos, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Tu és bem-vindo, Santo Espírito de Deus, em nosso meio. Seja bem-vindo. Derrama sobre nós a Tua unção, derrama sobre a Tua igreja, sobre cada um que está assistindo essa live, para os Teus filhos, Tuas filhas, a Tua igreja no mundo inteiro. Derrama sobre a Tua igreja a Tua unção, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te convidamos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Queridos, eu quero te convidar, em nome de Jesus, para nós
darmos uma passeadinha hoje na palavra, não é? O título que nós iremos ministrar será Vida Abundante ou Provação? Uma pergunta, vida abundante ou provação? Nós estamos vivendo, eu creio, em nome de Jesus, pela fé. Nós estamos vivendo os últimos momentos dessa provação que nós estamos passando, que é esta pandemia. Mas aí vem uma pergunta sobre o nosso dia a dia, sobre as situações que nós passamos. Vem a pergunta, né? O que o Senhor tem para nós? Uma vida abundante ou uma provação? E eu quero te convidar nesta noite, neste momento que você está assistindo esta gravação, esta live, eu quero te convidar para nós observarmos também não as provações, mas a grandiosa promessa de Jesus para nós, lá em João 10, 10. Amém? A palavra do Senhor, ela diz, João capítulo 10, Evangelho de João 10, 10, ela diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aleluia. A menina está dizendo que está sem áudio. Glória a Deus. Melhorou? Depois você me fala aí se o som está indo bem, né? Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube, acompanhando pelo Instagram e gravando também pelo Face. Ok? Glória a Deus. Continuando, né? Eu vou te convidar mais uma vez a abrir a tua palavra aí, a tua Bíblia, em João 10. João 10. Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim, Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Não existe uma única pessoa, né, em toda esta vida que não passe por diversas provações. Não existe. Por isso que eu, meditando sobre esta palavra, sobre essa promessa do Senhor Jesus, e aí vem muitos questionamentos sobre a nossa vida, sobre a situação que estamos vivendo atualmente. E aí eu pergunto, Senhor, vida abundante ou provação? Certa vez alguém disse que choramos ao nascer e ao morrer. E a maioria também morre ao choro. Isso porque a vida não é fácil. E ela tem desafios. E ela nos traz muitas dores, sabe? Mas em meio a essas dores, em meio a essas lutas, em meio às situações, né, ao mesmo tempo nós constatamos que as provações, elas fazem parte da vida. Nós observamos também, dentro disso, a grandiosa promessa de Jesus aos seus servos, à sua igreja, que é uma vida abundante dada por Deus, sabe? E aqui nós temos um impasse grande. Como essa vida abundante prometida por Jesus pode ser uma vida que inclua provações que muitas vezes nos tiram o sono? Como assim? Que vida abundante é essa que muitas vezes as provações nos tiram o sono, sabe? E aí eu quero meditar com você um pouco nesta palavra, que provações e vida abundante, nós olhamos aos nossos olhos e não parecem ser coisas que combinam. Parece que não combina. A provação é compatível com vida abundante. E eu quero te convidar a ir lá no texto de Tiago. Não precisa você abrir, mas você pode continuar. Aleluia. Você pode continuar. Glória a Deus. O pessoal está dizendo aqui que o YouTube está sem o som. Só um minutinho, vou tentar aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está tudo normal, queridos. Aqui está tudo normal. Oi, Bruna.
Glória a Deus. Tá. Você já tem que dar um toque no aparelho aí, no volume, mesmo assim tá assim? Aleluia. Se você não está conseguindo pelo YouTube, eu peço para você que vá por Instagram. Oi. Porque eu acredito que... Taizinha tá sem áudio também? Oi, César. Eu quero pedir para vocês virem para o Instagram, certo? Nós estamos ao vivo aqui, Dilson. E eu não sei, deu algum probleminha aqui e nós vamos para o Instagram, né? Já que nós estamos com esse probleminha de transmissão. Isso é porque ainda estou aprendendo, certo? Então, voltando para a palavra do Senhor Jesus, certo? Eu te convido a ir para o Instagram e para o Facebook, onde nós estamos transmitindo, certo? Voltando para a aprovação, voltando para a vida abundante, né? E aí nós olhamos e nós não vemos ser, assim, duas coisas que combinam, sabe? E aí eu te convido para você ir lá para o texto de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por diversas provações. Tende alegria quando nós passarmos por diversas provações. Então, as provações que Deus permite em nossa vida, elas são compatíveis com a abundante vida, sim, porque foi prometida por Ele. Você vai observar aqui que Tiago está falando aos crentes, falando para mim e falando para você. Ele diz, meus irmãos. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo toda alegria por passar por diversas provações. Então ele diz assim, tem alegria que é o fruto do Espírito por passar por provações, sabe? Então, a carta de Tiago, quando foi escrita esse contexto, ela estava sendo escrita naquele momento, em um momento que os irmãos estavam passando por muitas provações. Estavam passando por aquilo que nós chamamos de diáspora ou dispersão. Foi a ocasião onde muita gente, o povo de Deus, ele vivia perseguido fora da sua terra. Ele via perseguido em diversos países, pelo mundo inteiro. E aí você percebe, né, que Tiago harmoniza as provações sofridas com as bênçãos de Deus. Ele harmoniza, é compatível, sim, a bênção com a aprovação, sabe? E ele nos convida, ele diz isso, porque quando ele harmoniza as provações sofridas com as bênçãos de Deus, ou seja, havia uma permissão de Deus para este momento de provações. Então ele estava dentro da abundante promessa de Cristo. Por quê? Porque ela geraria grandiosas bênçãos a eles e aos outros. E de fato isso ocorreu, porque nessa época de perseguições, né, foi a época onde o evangelho se espalhou. Quando a igreja estava sendo muito perseguida, o evangelho se espalhou. Eles estavam sendo provados, mas estavam sendo aprovados por Deus. E Tiago, ele é muito enfático em seu recado aos irmãos que estavam passando por esse tipo de provações. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo toda alegria por passares por provações. Aleluia. Tiago queria mostrar que a alegria, ela pode ser vivida mesmo em meio a uma vida que não estava sendo vivida, mesmo da forma que eles queriam. Muitas vezes nós estamos passando por situações, por provações, sabe? E nós precisamos nos alegrar. Às vezes não é aquilo que eu quero, que você quer. Não é aquilo que eu quero estar passando naquele momento, mas é aquilo que o Senhor permitiu. E isso vai gerar uma bênção muito grande lá na frente. Quando você é provado, glória a Deus. Quando você é provado, queridos, o Senhor vai te aprovar. Você vai sair mais fortalecido. E quando ele escreveu esta carta, ele estava falando sobre isso. Ele tinha certeza daquilo que ele estava falando, sabe? E de fato, é verdade, Jane. Independe das circunstâncias.
Muitas vezes perdemos a nossa alegria porque as coisas não andam como queremos, com todos os detalhes que nós desejamos. Quantas vezes nós ficamos tristes porque não estamos vivendo aquilo que nós queríamos para aquele momento. E muitas vezes não é aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Ele tem muito mais para nós. Então nós devemos aprender a viver a alegria de quê, amados? De estarmos andando no caminho do Senhor. Ainda que esses caminhos não sejam aqueles que em nossa visão seria o que nós escolhemos, sabe? Afinal, queridos, quem escolheria andar no caminho das perseguições? Quem é que quer viver em caminho perseguidas? Ninguém quer viver. Então Deus chama a mim, chama a você, aleluia, para encontrar a alegria duradoura na presença dele, mesmo sendo provado. Por quê? Porque ele tem bênção para cada um de nós. Lembre-se de uma coisa, queridos. Lembre-se, grave isso. Devemos andar no clamor e não na murmuração. Nós devemos andar na fé e não na desconfiança. Então, eu quero te dizer que a provação com a vida abundante é compatível, sim. É compatível. As provações, elas também são compatíveis na esperança, sabe? E para nos ajudar a entender isso, nós vamos para 1 Pedro. 1 Pedro 1,6 diz: nisso exultai, embora no presente, por breve, ele diz, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Queridos, é por um breve tempo, não é a vida inteira, sabe? O servo de Deus, eu e você, a igreja do Senhor Jesus Cristo, sabe, é chamada a viver a esperança todos os dias. Isso por quê? Porque Deus nos afirma que as provações são passageiras e não são permanentes. Então, vida abundante com o Senhor, com provação, sim, é compatível, sim. Por quê? Porque a provação é passageira. Nós não vamos ficar a vida inteira sendo provados pelo Senhor, sabe? Não vamos. Nós precisamos entender isso, que elas são apenas um caminho. As provações são apenas um caminho sobre o qual nós vamos passar e não um lugar que nós vamos ficar presos. Nós vamos vencer, sabe? Então, desta forma, as provações vêm sobre nós em um breve tempo, diz o apóstolo. Sabe como ensina Pedro? Essa esperança deve gerar no meu coração, no teu coração, um círculo vicioso, sabe? Um círculo também virtuoso, glória a Deus, onde nós nos alegramos em andar na presença de Deus. Que seja essa esperança um círculo vicioso no seu coração. De viver na esperança, fiel, alegre, mesmo quando você encontrar provações no caminho. Porque a verdadeira vida abundante não é aquela que o mundo prega, não. A verdadeira vida abundante não é aquela que o mundo prega, onde fazemos aquilo que o nosso coração quer. Vida abundante não é isso. Certa vez eu ouvi alguém falando o seguinte: eu vou viver agora com intensidade. Eu vou viver uma vida intensa, com intensidade, achando que isso é vida com intensidade. Viver o que o mundo quer é vida com intensidade. Não, querido. Não é isso, sabe? Não é o que o nosso coração quer. A vida abundante que a palavra fala é vivermos no caminho de Deus, ainda que seja um caminho estreito. E como é que eu vou saber que eu estou passando por uma aprovação de Deus ou um ataque do diabo? Muitas vezes nos questionamos. Glória a Deus, é isso mesmo, Carlos. Quando as provações vieram, ponha a sua mão, põe o seu coração diante do Senhor Jesus, crendo na esperança. Aleluia. E aí você pergunta, glória a Deus, como é que eu vou saber o que eu estou passando agora? É uma provação ou é um ataque do diabo? Ou é uma tentação? Muitas vezes nós perguntamos, eu estou passando numa situação tão difícil, fico refletindo os dias que estou passando, que é uma provação, que é Deus que está me dando essa provação. Como que eu vou saber este tipo de situação? Como é que eu vou diferenciar
essa situação, se estamos passando por uma aprovação ou um ataque do diabo, sabe? Primeira coisa que você tem que fazer, sabe, querido, é não se desesperar diante desta dúvida. Nem sempre é tão fácil, sabemos exatamente se aquilo que nós estamos vivendo é uma aprovação ou uma tentação. Mas, no entanto, a palavra de Deus, ela nos dá algumas orientações bem interessantes que podem nos ajudar a discernir a situação e ter esse entendimento de uma forma muito clara, sabe? Tentação ou provação. A primeira coisa bastante clara na palavra de Deus sobre a relação entre tentação. Tiago fala o seguinte, em 1,13. Ele diz, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. O nosso Deus, ele não tenta ninguém. Então, há uma diferença, queridos. Esse texto nos leva a entendimento claro de que Deus não é o autor da tentação quando acontece em nossas vidas. Ele não é o autor da tentação. Quando você pensa, meu Deus, estou tentado ou estou sendo provado. Deus não é o autor da tentação. A tentação, quando ela vem, sempre ela vai ocorrer com a diferença, com a permissão de Deus, pois ele é soberano, mas nunca pela ação direta dele, sabe? Nunca. Mas por que Deus não tenta as pessoas? Quando nós analisamos a tentação, nós vamos perceber que ela acontece sempre visando trazer a pessoa a uma vida de erro, a uma vida de pecado, a uma vida distante de Deus. Quando você é tentado, quando você peca e acha que é provação, sabe? Você está mergulhando numa vida de pecado, a uma vida de erro. E essa vida, ela te distancia de Deus. Então, a tentação não vem de Deus, porque Deus, ele não quer você longe dele. Ele quer você juntinho dele. Então, quem trabalha com a tentação não é Deus, é o diabo. É o diabo, é o mundo, é a nossa carne que trabalha com a tentação. Sabe? E eles nos tentam sempre com o objetivo claro de nos fazer cair diante das práticas que não agradam a Deus. Glória a Deus. Então é óbvio que nada acontece sem o consentimento de Deus. Mas Deus jamais será, sabe? Jamais ele será autor da tentação em nossas vidas. Inclusive a palavra de Deus nos ensina, sabe? Nos ajuda que quando nós somos tentados, e não permita aos tentadores que ultrapassem as nossas forças para resistir. Ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 13, ele diz que não veio sobre mim e sobre você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não vai permitir que eu e você seja tentado além do que eu posso suportar. Mas quando nós forem tentados, ele nos providenciará um escape para que possamos suportar. Então, queridos, em nome de Jesus, a tentação ela não vem de Deus. Nunca diga que foi tentado por Deus, porque ele não tenta, porque ele é fiel. Glória a Deus. O ato que Deus realiza em nossa vida é a provação. E é por isso que a aprovação é vista de forma positiva na palavra de Deus, sabe? Ele diz o seguinte, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por diversas provações e não tentações. Então a provação é encarada assim, porque ela é vista algo na minha vida e na tua vida como algo construtivo, que atua em nosso crescimento como pessoas, como servos e servas do Senhor, sabe? Então, para você analisar se uma situação da sua vida, o que você está passando, é uma aprovação ou uma tentação, refletir nesses pontos e avaliar se aquilo que você está passando está ligado ao pecado e ao distanciamento de Deus. Porque se for algo que está ligado ao pecado e aquilo está te distanciando de Deus, não é provação. Não é provação. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro de pessoas que muitas vezes trabalham,
sabe? Vamos trazer a figura do homem aqui, mas isso também serve para a mulher. Trabalha no seu trabalho, na sua repartição lá pública, ou seja, ela qual for, e aí aparece aquela mulherona bonitona, e aí tua esposa, né, não está, sabe, comparecendo, não está cumprindo com as obrigações dela como esposa, e aí te vem uma mulher bonitona, porque o diabo só coloca coisas, né, aos olhos, né, que parecem ser maravilhosos, e aí você olha, cai e diz, meu Deus, eu estou sendo provado. Eu estou sendo provado porque a minha esposa não quer fazer isso, eu estou sendo provado. Não, você não está sendo provado, queridos. Você está sendo tentado, é diferente. Você não está sendo provado por Deus. Deus não colocou aquela pombagira, aquela mulher na tua frente para te tentar, não. Para te provar, não. Desculpa. O diabo que colocou aquilo ali para tentar. Então você precisa discernir. Você precisa discernir. Porque se aquilo que você está passando está ligado ao pecado e aquilo está te distanciando de Deus, sabe? Você é algo que está te levando a crescer em algo da tua vida, sabe? Muitas vezes também tem pessoas que passam em situações de estresse, né? Pressão no trabalho, e esse tipo de situação ela pode ser ou de uma tentação ou de uma provação. Você tem que ter o discernimento para saber se você está sendo tentado ou se Deus está permitindo você ser provado, sabe? Se as pressões que estão vindo sobre a tua vida de forma normal está te forçando a exercer mais a paciência e a fé, então são provações. Se esta, sabe, pressão que está vindo sobre a tua vida, no teu trabalho, está dizendo assim, meu Deus, eu preciso exercer mais o fruto do Espírito, eu preciso ir mais para a palavra, eu preciso orar mais. Aí sim você está sendo provado. Isso é provação. Mas se as pressões estão vindo, por exemplo, por causa de algo errado que você está fazendo na empresa, se a pressão está vindo por causa de talvez você está desviando o dinheiro da empresa, você está colocando a mão naquilo que não é seu, ou talvez, como eu já falei anteriormente, você está saindo com aquela colega de trabalho que é casada, então você não está diante de uma provação, você está diante de uma tentação, e fuja dela. Às vezes não é fácil saber exatamente o que estamos vivendo, se é provação ou se é tentação. E nestes casos, a melhor coisa a fazer é intensificar a sua vida com Deus e buscar a cada dia, colocar o seu coração na presença de Deus pedindo auxílio, sabe? Nós vemos um exemplo maravilhoso na palavra do Senhor, sabe onde? Lá em Jó. Jó, ele não sabia se estava, ele não sabia ao certo os objetivos do sofrimento dele. E como Jó sofreu? Jó sofreu tanto. Você conhece a história? Glória a Deus, aleluia. Ele conhecia, sabe, a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem temente a Deus, mas ele não sabia ao certo os objetivos do sofrimento que ele passava, porque ele era um homem íntegro e mesmo assim ele estava passando por situações terríveis. Em alguns momentos, certamente, a Bíblia não diz, mas eu acredito que ele questionou a Deus se aquilo que ele passava era aprovação ou era tentação, ou se eram os dois juntos. Então é necessário que você, querido, analisa se o que você está passando é provação ou é tentação. Se estiver te distanciando de Deus, não é provação, é tentação, sabe? Mas Jó, o que aconteceu? Jó se manteve firme no Senhor e no final, lá no final ele teve uma compreensão melhor das coisas que ele sofreu. Sabe o que ele falou? Ele falou lá em Jó 42, verso 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Então a provação nos leva para perto do Senhor. A provação nos leva a buscar mais ao Senhor, sabe? Não nos distancia de Deus, não nos distancia. Nesse ponto nós podemos ver que houve provação na vida de Jó e ele compreendeu o crescimento que Deus lhe deu. Cresceu tanto que ele falou isso, sabe? Porém também ele foi tentado.
Jó, além de ser provado, ele foi tentado. Satanás usou quem? A esposa de Jó. E ela disse o seguinte, sabe? Já em Jó 2:9 ela diz assim: ainda tu conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi isso que a mulher falou, a mulher de Jó. Certamente aquela era a voz destrutiva, sabe? Era uma tentação querendo afastar Jó da presença de Deus. Sabe, queridos? A minha palavra vai ser muito breve hoje. Então, assim, eu quero, em nome de Jesus, te dizer, guarda o teu coração. Se você está sendo tentado, se você está sendo provado, guarda o teu coração, porque o Senhor tem vida e vida abundante. Vida abundante, sabe? Então a provação, ela é compatível, sim. Ela é compatível com a vida abundante, porque ao mesmo tempo que nós vamos ser provados e nós vamos ser tentados, nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, de mim, de você, como diz a palavra, nós vamos ter uma vida abundante com o Senhor Jesus. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Não sobreveio a mim nem a você tentação que não fosse comum aos homens. Mas Deus, ele é fiel e ele dá o suporte para que você e eu possa suportar. E como é que eu vou suportar? Buscando a palavra de Deus, sabe? Tomando posse da palavra de Deus. Tem crente que quer ser abençoado sem tomar posse da palavra de Deus. Tem crente que quer ter fé, sabe? Sem tomar posse da palavra de Deus. E vive murmurando, ao invés de estar, sabe, queridos, glorificando a Deus, vive murmurando. Tem crente que quer ser abençoado de manhã, de tarde e de noite, mas não lê a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Como é que você vai ter fé se você não ouvir a palavra de Deus? Como? Você vai ser tentado. Sabe? E se você não ouvir a palavra de Deus, se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, você vai cair. Você já viu um crente caindo de vez? Não. Não, não. Nenhum crente cai de uma vez. Não cai do dia para a noite. O diabo fica jogando, fica tentando. E ali vai, sabe? Enfraquecendo. E quando você vai ver, você vai começar, meu Deus, estou numa aprovação. Não está sendo... Não, você não está na aprovação não, queridos. Você não está na aprovação. Você não está sabendo, sabe? É discernir o que é provação e o que é tentação. E você, em vez de ser provado, você está sendo tentado e caindo na esparrela de Satanás. Então toma cuidado, sabe? Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Guarda o teu coração. Busca intimidade com o Senhor Jesus. Eu te pergunto, sabe? Esse tempo de pandemia, o que você fez? Você buscou mais ao Senhor? Você vai sair mais fortalecido dela? O Senhor, ele tem uma promessa para mim e para você. João 10:10. Ele disse que teríamos aflições, sabe? Ele disse que teríamos. Mas ele diz lá em João, diz que o diabo, ele veio para nos tentar. O diabo, ele veio para nos destruir. Somente, ele diz, ele veio somente para isso. Mas o Senhor veio para dar vida abundante a mim e a você. Nós estamos, eu creio, em nome de Jesus, na reta final de acabar essa pandemia. Nós estamos crendo que no próximo domingo estaremos juntos para a glória de Deus. No culto presencial. E aí eu te pergunto, como você passou essa pandemia? Você buscou mais ao Senhor? Você foi mais tentado? Você foi mais provado? Você buscou ao Senhor? Você buscou a Ele? Sabe? Você passou pela provação e foi aprovado? Então, queridos, em nome de Jesus, vida abundante. É compatível com provação, viu? Ela é compatível. O Senhor só vai permitir que você passe essa provação até o momento que você puder. Quando você não puder mais, Ele vem com o escape. E o escape você vai conseguir na palavra de Deus. O Senhor, Ele quer te abençoar. Ele quer que você seja uma pessoa abençoada, sua família abençoada.
Mas você só vai conseguir isso através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, sabe? Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Que Ele continue guardando o teu coração e busca o Senhor Jesus em todo o tempo. Em nome de Jesus, e tome posse da palavra dele, uma vida abundante. Em João 10:10, dada pelo Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, para a glória do Senhor Jesus. No próximo domingo estaremos aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.